Olá, olá. Me chamo Luzanete, eu sou mentora de mulheres que desejam se tornar novamente, retomar esse protagonismo na sua vida. Uma das ferramentas mais incríveis para isso, que mudou minha vida, que eu acho hoje em dia, assim, fenomenal, é o desenho humano. E eu sei que se você está nesse vídeo é porque você já tem uma curiosidade real sobre o desenho humano, só que ainda o material em português é muito escasso. Então eu tô aqui para fazer essa introdução para você entender um pouquinho mais o desenho humano e entender como ele pode realmente transformar a sua vida e sua realidade. Então eu gosto de fazer uma apresentação para ficar muito mais visual. Para mim é muito importante essa questão, porque às vezes, se a gente só fala, a gente não entende exatamente muito bem, até porque as questões do desenho humano, ele também são bem mais complexas. Ele é um sistema bem complexo, bem inteiro, assim, ele traz muitas questões de vários fatores, de vários locais. A gente vai dar uma olhada agora. Bom, o desenho humano foi canalizado em 1987 por Hauru Hu. E ele teve esse encontro com esse ser, essa entidade, essa egrégora, que chama a Voz. E ela trouxe várias informações dia e noite para ele durante, se eu não me engano, 7 dias, entendendo como ele poderia compilar esse conhecimento todo do desenho humano. Como eu falei, o desenho humano traz informações de vários tipos de conhecimentos milenares e também conhecimentos muito novos ainda. Então ele é realmente muito extenso. E bom, ele foi desenvolvido entre 1987 a 2011, quando foi o falecimento do Hauru Hu. E em 1987 também, além do encontro dele com a Voz, teve um grande fenômeno que foi uma supernova. E, supernova é basicamente a morte de uma estrela, e quando uma estrela morre, ela libera muita energia de uma forma muito intensa. E por 14 minutos o planeta recebeu cerca de 3 vezes mais neutrinos que o normal. E os neutrinos são como se fosse a segunda partícula mais abundante que existe no universo. O mais abundante são os fótons e depois os neutrinos. Os neutrinos, eles carregam informação, então é como se fossem grandes pacotinhos de informação que foram descobertos pelas ciências até recentemente, tá? E ele leva uma informação e ele traz uma informação. Então, receber os neutrinos é receber um nível de informação profundo. E a gente tem que pensar que os neutrinos estão sempre aqui com a gente. Tem bilhões de neutrinos passando no planeta pela gente aqui nesse momento. Então, a gente sempre está trocando com o meio. A gente pode ver isso como a forma como a gente se conecta. A gente está completamente conectado, a gente é um só, né? Mas como a gente é um só, ainda é um processo que a ciência vem desvendando. E no desenho humano a gente consegue ver de uma forma muito profunda que sim, a gente está interligado por N questões, como um grande quebra-cabeça cósmico, então a gente tem um papel na humanidade, tem um papel no universo como um todo, mas você consegue ver que os neutrinos tendem a ser essa grande cola, né, um dos fatores de grande cola, porque ele sempre está em grande interação, então não tem nada que não esteja interagindo o tempo todo entre si através dos neutrinos, então de forma científica falando, né. Mas existem N outros fatores de interação e N outras camadas, tá. E bom, com isso vindo muito profundamente, 3 vezes mais neutrinos do que o normal, você traz 3 vezes mais informações, informações muito novas. Então foi um momento também da humanidade que foi possível trazer coisas muito novas e coisas muito diferentes, porque se a gente pensar, o desenho humano ele é extremamente novo comparado a outros tipos de ferramentas de autoconhecimento que são milenares, como a astrologia, por exemplo. Então, eles entendem que a humanidade não estava pronta ainda para receber o tipo de informação que o desenho humano oferece, tá? E ele é muito
ele é muito mais conectado com a forma atual do ser humano do que os outros tipos, e não quer dizer que as outras formas que elas fazem parte do desenho humano, elas não sejam tão atuais quanto, mas eu acho que é a forma de interpretação que era feita antigamente, até porque a gente era um ser de 7 centros, então a gente tinha paradigmas de ser de 7 centros, a gente já transformou para algo muito mais de 9 centros. E aí é bem legal a gente falar sobre isso, porque como seres humanos a gente sempre está em evolução. A gente sai de um ser humano de 5 centros. Os centros são os grandes centros de energia que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente fala de 5 centros, são 5 centros principais. 7 centros são 7 centros principais. 9 centros são 9 centros principais. E a cada evolução que a gente vai tendo, a gente vai aumentando esses centros e esses centros vão trazendo novas informações, vão maturando certas questões em nós. Então, os paradigmas de uma pessoa de 7 centros era muito mais voltado para ser aceito pelo social, então muito mais tipo até uma manipulação para ser aceito, muito mais obcecado por pertencimento, e o paradigma dos 900 já é totalmente diferente, a gente volta de novo para nós mesmos e nos tornamos nossos próprios mestres. Então, ao invés de a gente estar obcecado tentando buscar as respostas da verdade através dos outros, de mestres externos, do social, do coletivo, a gente está procurando em nós mesmos. O 900 é voltado para si mesmo, como mestre de si mesmo. Então, a partir dessa informação evolutiva, a gente já evoluiu, todos os seres humanos são 900 já, o ser humano teve capacidade de receber as informações do desenho humano. E esse humano, que tem 9 centros, ele é conhecido como humano em trânsitos, tá? Porque a gente ainda tem muitas evoluções, e essa é uma das evoluções, só que a gente ainda está há muito pouco tempo sendo humano de 9 centros, e se a gente perceber, a gente trabalha ainda somente 7 centros, a gente fica preso nesse mesmo paradigma de 7 centros, porque são conhecimentos milenares, e não quer dizer que não funcione, só quer dizer que a gente já tem mais 2 centros tão importantes quanto, que a gente já poderia estar trabalhando essas informações de forma muito mais profunda, porque é quem somos hoje em dia. Tá, então a gente já transicionou, então a gente está num novo momento de capacidade muito mais profundo da humanidade. E bom, aqui é a mandala de Rave, né? A mandala de Rave é basicamente a mandala do desenho humano, é o que a gente consegue ver bem profundamente em vários locais no desenho humano, então ela é a mais clássica de todos, e a gente tem várias questões que compõem ela. Por exemplo, a roda de Xing é a roda mais externa que tem. E Xing é um conhecimimento milenar chinês de autoconhecimento, assim como a astrologia é para o Ocidente. E ela corresponde a 64 portões do corpo gráfico. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que todos esses numerozinhos dentro dos centros são portões, que a gente chama no desenho humano. E essa roda corresponde, essa roda externa, aos 64 portões desse corpo gráfico. O corpo gráfico é o corpo que tem ali no meio, tá? E bom, a gente tem as portas, né? Então a gente também tem essa correspondência do que cada dos símbolos, né? Do Xing corresponde às portas. Então cada porta aqui corresponde a uma porta aqui dentro. Então você pode procurar um número para entender. A gente também tem a roda astrológica, então você vê bem os signos aqui, compondo bem o desenho humano. Então ela tem o desenho humano, ele é composto de Xing chinês, é composto da roda astrológica, é composto também da Cabala. Então a Cabala vem juntando tudo através desses canais. Então são 64 portas, você está vendo portas, são cada um desses números, e cada número ele é conectado em um outro número, que a gente chama isso aqui de canal.
Então a gente tem 36 canais no desenho humano. E a gente tem os chakras indianos, então também milenar, cabala milenar, chakras milenares, que antes eram 7 centros, né, a gente conhece os chakras muito por esse lugar de 7, né, aqueles centros assim, mas a gente já é um humano de 900, então é como se a gente tivesse 9 centros, com 64 portões e 36 canais. É só uma estrutura um pouco para vocês entenderem mais como funciona, sabe? E o desenho humano, ele tem um aspecto muito bonito, que eu acho, assim, incrível e extremamente fundamental, e que traz muito essa energia do humano em trânsito, do paradigma do humano de 900, né? Porque ele traz essa questão da dualidade. Então, diferente de algumas formas de autoconhecimento antigas, que elas liam um mundo um pouco em preto e branco, sabe? Você tem esse aspecto, então logo você terá muitos problemas com relação a isso, seria muito ruim, e você vai ter uma vida miserável por isso, tipo assim, X, sabe? Por qualquer outro motivo, que eu já vi muitos desses tipos de leitura, ainda hoje, muito fatalistas, muito preto no branco, assim, muito só desse jeito, só vai ser bom se tiver esse aspecto, só vai ser horrível se tiver esse outro aspecto, e você vai viver com isso para sempre. Acho que o desenho humano ele traz essa complexidade muito maior da vida, porque ele fala sobre a dualidade, que todo aspecto ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Então você pode levar ele para um lado bom, ou você pode mantê-lo em um lado ruim. Então, esses seriam as expressões daqueles centros, daquelas informações daquele local, daquele portão, daquele centro, te falando sobre algo, sobre você, que pode estar tanto num algo positivo para a sua vida, quanto para um lado negativo. Você pode utilizar, por exemplo, sua energia sacral de uma forma incrível ou de uma forma extremamente prejudicial. Não existe nada fatalista no sentido de: "Ah, isso é muito ruim, você vai viver fadada a algo", ou "Isso é muito bom e você vai viver fadado a algo". É mais num sentido de que tudo tem bom, tudo tem ruim, depende muito do seu autoconhecimento, depende muito de você levar para algo bom. Então traz muito essa questão mesmo do não julgamento, de não ficar achando que é tudo preto no branco, e entender que tudo que você tem dentro de você é bom e ruim. Depende muito de você, do que você faz. Então traz um poder pessoal muito mais profundo, muito mais incrível, do que algo que, o universo colocou a mão aqui e vai ser ruim, ou colocou a mão aqui e vai ser bom. Tipo, não, depende tudo de você, porque você é mestre de si mesmo. E bom, como eu falei, esse é o corpo gráfico. O corpo gráfico é isso aqui, principalmente, tá? Aquilo tudo é mandala de Rave, e isso aqui é o corpo gráfico, essa pessoinha, que traz já grande parte da informação do desenho humano. Porque, a mandala de Rave, ela é mais uma representação, mas o corpo gráfico já traz todas as informações que está na mandala. Bom, uma curiosidade bem legal é que na roda de Xing, ela tem, lembrando que Xing é milenar, então eles têm 64 hexagramas e 6 linhas de hexagrama, e o DNA humano tem 64 códons e 6 grupos de aminoácido por códon. Será que é coincidência? Eu acho isso tão legal, assim, porque, gente, é milenar mesmo, então quer dizer que a gente não tinha informações da quantidade de códons e grupos de aminoácido por códon, e simplesmente a gente traz a mesma estrutura. E aí, algumas pessoas podem dizer que é coincidência, outras vão dizer que já veio esse conhecimento, enfim, da espiritualidade, o que seja. Mas existe uma força muito maior do que a gente imagina, que está trazendo essas informações para a nossa vida. Então, por mais que a gente às vezes queira ser muito racional, tem uma inteligência muito
muito mais profunda e muito maior que está comandando as coisas que estão vindo para a nossa vida e está trazendo as informações necessárias, né? O mundo espiritual, enfim. Não vamos entrar muito nessa questão, mas eu acho muito incrível essas correspondências. E bom, vamos falar também dos cristais, que é algo muito importante no desenho humano, tá? Os cristais de consciência. A gente tem um cristal de consciência de personalidade, que é o Yang, e um cristal de design, que é Yin. Como se a gente tivesse essas informações dançando dentro da gente. A gente tem a dualidade dentro de nós, então a gente tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. O aspecto masculino dentro da gente, a partir do desenho humano, ele vem como o cristal de personalidade. E ele vem trazendo as informações de quem é você, da sua, vamos dizer, do seu eu, que você se reconhece como. Então, no desenho humano é muito interessante porque as pessoas elas se reconhecem muito mais nos aspectos que estão no consciente, que estão nesse lado da sua personalidade, desse lado da luz entre parênteses, desse lado do masculino. Então, não que as pessoas se reconheçam como masculino, tá? No sentido mesmo de o que está à mostra muito mais é desse lugar de eu vejo quem eu sou, né, que é o cristal de personalidade. Eu me vejo assim, eu sou dessa forma. Então as pessoas se reconhecem muito mais, e é algo muito mais explícito, é muito mais consciente e racional. Era essa palavra que estava me fugindo aqui. Então, ele fica mais ou menos nessa região aqui, que a gente chamaria de chakra da coroa, né? Mas a gente chama de centro da cabeça, que fica o cristal de personalidade. E o cristal do design, ele fica como se fosse o terceiro olho aqui, e ele é um aspecto feminino, então ele traz a informação do corpo, enquanto o aspecto de personalidade traz informação dessa, como se fosse dessa psique. O cristal de design traz informação sobre a forma física e suas expressões, o corpo físico em si. E aqui eles estão nessa grande dança. Só que o cristal de design, por ser o feminino, ele traz esse inconsciente muito profundo também. Por mais que ele mostre o corpo, a gente está falando de um lugar também do inconsciente, tá? De um lugar que a gente não tem muito consciência, até porque o corpo ele traz essa informação muito profunda do inconsciente e através dele a gente consegue receber muitas outras informações. E por último, a gente vai ter um cristal que na verdade se chama monopolo magnético, e ele fica aqui no centro do peito, a gente chamaria de chakra do coração, né? Mas ele corresponderia no desenho humano ao centro G, tá? Só que monopolo tem uma palavra bem interessante porque ele só tem um polo, então ele só atrai algo para si mesmo, ele não expande algo para o externo, como se fosse nesse sentido. Então ele é um cristal que atrai as coisas, atrai o seu destino para você, ele atrai o seu caminho para você. Então, ele nos mantém unidos em tudo que existe, na ilusão da separatividade. Então, o masculino e o feminino se mantêm unidos dentro da gente, nessa grande dança, através do monopolo magnético. E ele é um imã que somente atrai e mantém o yin e yang unidos em nós. Também nos conecta ao movimento no tempo, através do espaço, e nos guia em nosso caminho de destino. Então, ele nos leva aonde precisamos ir. A gente é encaminhado, ele atrai tudo isso para a nossa realidade e nossa vida. O nosso caminho é atraído através do monopolo magnético. E ele vai fazer essa grande dança da ilusão, porque a gente está numa vida que, na verdade, ela é um grande sonho, ele é uma grande ilusão, é um grande aprendizado, mas a vida real não é esta vida, ela é aqui, é uma simulação em muitos aspectos, né? Então, o monopolo magnético, ele traz essa informação sobre essa grande dança e a sensação de separatividade do todo, para que você possa experienciar essa vida de uma forma muito mais profunda e com muito mais aprendizado. Mas ela vai nos encaminhando, é como se fosse
Sabe aqueles ônibus que tem elétricos, que tem aquele fiozinho em cima? A gente vê muito isso em centro de cidade. Centro da cidade de São Paulo tem esses. Então, basicamente, ele só é guiado por um fio. É como se fosse até um bondezinho, né? Um tipo novo de bonde. Então, ele é guiado pelo fio e ele só anda e se mantém nesse fio. Então, o monopolo magnético nos mantém, é como se ele fosse esse fio que nos leva ao nosso destino específico, aonde a gente tem que ir e experienciar. E bom, eu gosto muito dessa analogia que eu acho bem, bem legal. Ela fala sobre a analogia do carro e esses cristais de consciência e o monopolo magnético. Então, o cristal de consciência Yang, né, do masculino, o cristal de personalidade, é como se ele fosse o passageiro. É a pessoa entendendo que ela está nessa vida como um passageiro, como um observador da vida. Ela não está como sendo o piloto, por exemplo, o motorista, ela está como passageiro. Logo, você já começa a entender que não é não é sua consciência que guia o seu caminho, mas você é um observador da vida. Então, o veículo seria o cristal de design. Por que o veículo? Porque é esse veículo físico, é a informação do veículo físico, como ele está, qual a potência, se ele está bem cuidado, se ele quantos motores ele tem, como funciona a energia dele. Ele é muito potente, ele vai muito rápido, ele acelera muito, tem muitos cavalos ou não, ele é mais tranquilo, mais silencioso, mais. Então, ele vai trazer essas informações do corpo. Então, o cristal de design, o feminino, seria o veículo. E por último, o monopolo magnético seria o motorista. Então, quem guiaria a gente para onde a gente precisa ir não é a personalidade e também não é o corpo, não é o carro, vamos dizer assim, é o monopolo magnético. É o fio guia que nos leva aonde a gente tem que ir e não o contrário. Então, é muito interessante a gente perceber que somos observadores da vida e a gente tem que se entregar para ser o observador dessa vida. A gente tem que estar ali inteiras para observar as paisagens, observar o caminho, observar a velocidade que estamos indo, observar se o carro tá bom ou não, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, a gente tem que cuidar para ver se tem gasolina, se a gente tá andando bem, se precisa trocar o pneu, então a gente observa a vida, a gente cuida desse carro, desse veículo, mas quem leva a gente para onde tem que ir, o motorista, é o monopolo magnético, então a gente tem que se entregar para a vida. Então eu botei, assim, esse trechinho que eu acho que resume bem essa questão, que é: o passageiro não tem ideia para onde está indo e não faz ideia de como chegar ao seu destino, ou qual seja este. Logo, deve só relaxar e aproveitar a viagem enquanto deixa o motorista fazer o seu papel. Então a gente não sabe nem o nosso destino, por mais que a gente tenha sonhos, visualize coisas, a gente não sabe qual é nosso destino. Então não seria muito mais incrível a gente sonhar, sim, mas apreciar o momento, viver o melhor que pode agora, nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos cuidar de nós mesmos, mas entendendo que não é sobre controle, é sobre aprendizado, é sobre aprender a viver o melhor dali, a aproveitar o melhor dali. Então, o desenho humano, ele traz essa grande questão de aliviar as tensões de você não precisa controlar nada e você também não está fadada a nada. Esse é o ponto que acho que, assim, mudou profundamente a minha vida. Porque quando eu entendi que não é sobre estar fadada a um destino específico, mas usar as potências que eu tenho, eu posso usá-las ou não. Eu posso ir por um aspecto negativo ou não, ou por um positivo ou não, simplesmente é parte de uma escolha minha de autoconhecimento, entendimento próprio, consciência própria. Tudo muda, porque você para de buscar as respostas no externo, buscar respostas de pessoas dizendo que você vai ser milionária, ou você vai ter uma família, ou você vai ter filhos, ou você vai ter
um cara, esposo incrível, maravilhoso, perfeito. E a gente volta para si e fala: "Caramba, não é sobre o outro ditar o meu caminho, é sobre aproveitar a viagem e entender que tudo em mim é bom e ruim. Eu tenho ambos os lados e eu não excluo nenhum deles. Eu entendo como eu funciono, então o desenho humano traz muito esse aspecto prático de como você funciona, qual é o melhor caminho para você, no sentido não fatalista, mas assim, como estratégias. Então, qual a melhor forma de utilizar a sua energia? E aí, a partir do entendimento disso, aí você vai trazer a sua forma única, porque todo mundo tendo uma informação como base, vai trazer 1.000.000, infinitas formas de viver aquela informação. Então, acho que o desenho humano ele traz esse aspecto muito mais de humano de 900, muito mais gentil no sentido de menos julgador, né, e mais no sentido de você se conectar à sua verdade interna, você voltar para si mesmo e entender que você é incrível como você é e você veio perfeita do jeito que você é. Você não precisa ser outra pessoa ou ser de outra forma. Você só precisa aprender a ser de verdade. É lindo, é maravilhoso, não é? Incrível, gente, sinceramente.